Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 15 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Coufal, Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o W. Gabriel, o Marcos Lacerda, o Frederic Werner, Fernando Pinto, o Cauê Vinícius, Beto Chagas, Antônio Bugarim, Rodrigo Guimarães, Ricardo Soares, a Raíza Cunha, o Pedro Vacaro, o Luiz Júnior, o Gustavo Franzói, o Douglas Fraporte e o Alex Girão. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a HP, que liberou correções para eliminar aquele problema do keylogger que eu comentei aqui na sexta-feira. Essencialmente, para quem não ouviu ou não se lembra, quase 30 modelos de notebooks da HP vendidos desde 2015 traziam 2 programas que armazenavam tudo que era digitado nos computadores. A HP explicou que esses keyloggers faziam parte do pacote de testes de desenvolvimento de um driver de áudio do computador e que basicamente eles foram esquecidos lá no sistema, o que nunca deveria ter acontecido. A empresa liberou lá no Windows Update e no próprio site dela a atualização que corrige essa pisada na bola e eu recomendo que você instale isso quanto antes, caso você tenha um notebook da HP. E enquanto isso, lá na Uber, no final da semana passada, a empresa sofreu mais 2 derrotas naquele processo contra a Waymo que eu venho comentando aqui. Para quem não se lembra, esse é aquele processo em que a Waymo está acusando um ex-funcionário de ter roubado documentos e tecnologias de carros autoguiados dela para fundar uma empresa nova e está acusando a Uber de ter comprado essa nova empresa sabendo que ele tinha roubado os documentos. No final da semana passada, o juiz do processo pediu para um promotor do Departamento de Justiça dos Estados Unidos dar uma espiada no caso. Isso potencialmente pode transformar a briga num processo federal, o que deve aumentar bastante não só a dimensão e a atenção dada para esse caso, como também as consequências caso a Uber seja condenada. Já a segunda derrota que veio na sexta-feira foi a negação de um pedido que a Uber tinha feito para tentar transformar o processo numa arbitragem. Essencialmente, a Uber tentou fazer com que o caso não fosse julgado pela justiça, mas sim por uma espécie de mediador privado escolhido pela Waymo e pela Uber, mas não deu. O juiz determinou que esse processo vai sim ser julgado pela justiça e, pro azar da Uber, a importância e a abrangência desse caso está ficando cada vez maior. Ainda sobre o setor automotivo, só que do lado positivo da brincadeira, deixa eu comentar que no final da semana passada, o governador do estado de Nova York disse que a região vai começar a permitir testes de carros autoguiados em vias públicas. Ele falou que a região vê os testes públicos de carros autônomos de forma positiva, já que eles deixam o trânsito mais seguro, e detalhou que o estado já abriu um processo de inscrição para as empresas interessadas. Essa inscrição, na verdade, é para um programa piloto que vai ter duração de 1 ano e os carros não vão poder rodar perto de escolas ou áreas de obras e construções, por exemplo. Eles só vão poder fazer trajetos pré-aprovados que vão ter que ser enviados com bastante antecedência para o governo. E enquanto isso, lá no Google, e ainda falando de trânsito, deixa eu comentar que o Google Maps para Android ganhou uma integração interessante com o Google Street View. Agora, quando o usuário pesquisa uma rota, o app traz ali na tela de passo a passo um quadradinho com o Street View de cada etapa do percurso. Aí é só a pessoa tocar no quadradinho que o app abre uma janela do Street View daquele pedaço do trajeto, o que deve facilitar bastante a vida de quem já vive consultando o Street View para ter certeza de que não vai errar o caminho. Ainda sobre o Google, a empresa liberou mais uma atualização do aplicativo de conversa Google Halo e lançou um recurso bacana. Agora o app conta com alguns algoritmos que fazem um reconhecimento do rosto do usuário e geram emojis e stickers customizados com a aparência daquela pessoa, mais ou menos no mesmo esquema do Bitmoji do Snapchat. De acordo com o Google, esses algoritmos fornecem um nível de detalhe tão grande que dá para o sistema do Google Halo a capacidade de criar 563 quadrilhões de rostos diferentes. E agora o assunto é a Samsung, que anunciou na sexta-feira que vai lançar mais um smartphone que roda o sistema Tizen ao invés do Android.
Esse aparelho, que se chama Z4 e vai custar coisa de $100, vai chegar só no primeiro momento lá na Índia. Ele tem uma tela WVGA de 4,5 polegadas com resolução de 480 por 800 pixels, processador quad-core de 1 GHz e meio, tem 1 GB de RAM, câmeras de 5 megapixels tanto na frente quanto na parte de trás e bateria de 2050 mAh. No final da semana passada, a Apple publicou uma área especial lá no site dela que traz diversas dicas de como tirar boas fotos em diferentes situações. Algumas dessas dicas funcionam só nos iPhones, já que elas envolvem aqueles recursos tipo o modo retrato do modelo Plus, mas tem coisa lá que qualquer um consegue colocar em prática, independente do aparelho que a pessoa usa. As dicas envolvem diferentes usos da luz ambiente, ou então tratam de fotos que exploram ângulos incomuns, por exemplo, e por isso vale dar uma espiada lá no site, mesmo que seu telefone não seja um iPhone. Agora, caso seu telefone seja um iPhone, deixa eu comentar rapidinho aqui que o Shazam liberou uma atualização que trouxe um padrão gráfico novo e que, por sinal, ficou bem bacana. Agora a interface está bem mais simples, está mais limpa e traz uma organização nova que divide o app em páginas ao invés de abas. E por último, sobre a Apple, deixa eu comentar que a empresa anunciou na sexta-feira que vai investir $200 milhões na Corning, que é aquela companhia americana que faz o famoso vidro Gorilla, usado na maioria dos dispositivos móveis, tipo celulares e tablets. Esse investimento faz parte daquele pacote de $1 bilhão que a Apple tinha anunciado que ia injetar na criação e manutenção de empregos nos Estados Unidos. E por último, hoje eu vou falar sobre o ataque gigantesco de ransomware que afetou sistemas de empresas de boa parte do mundo na sexta-feira e tá dando dor de cabeça até agora. Esse ransomware chamado WannaCry usou uma falha do Windows para se espalhar numa velocidade recorde e sequestrou arquivos e redes inteiras de empresas ao redor do mundo. Basicamente, era só uma pessoa ter o computador invadido que a infecção começava a se espalhar para outros computadores da rede e aí os arquivos eram criptografados e ninguém conseguia acessar mais nada. Para devolver o acesso, os hackers pediam ali um resgate em Bitcoin que dava coisa de $300 por computador infectado, o que dependendo da empresa chegava a ultrapassar a marca de $500 milhão. Por causa disso tudo, diversas empresas pelo mundo ficaram sem trabalhar o dia inteiro na sexta-feira, algumas porque de fato tiveram as redes infectadas, como foi o caso da Telefônica, que até afetou a Vivo aqui no Brasil, e algumas só por precaução, para não ter dor de cabeça, como foi o caso da Vodafone lá na Espanha e da Petrobras por aqui. Para você ter uma ideia da seriedade da situação, o ataque chegou até a obrigar hospitais a pararem de funcionar, fazendo essas instituições terem que mandar pacientes para outros hospitais, algum deles até em caráter de urgência. Para piorar, os hackers estão avisando as empresas que o preço do resgate vai ficar cada vez mais alto conforme o tempo for passando e também que eles vão deletar todos os arquivos de quem não fizer o pagamento até o dia 19 de maio. Agora, o que chega até a doer é saber que a Microsoft já tinha liberado em março uma correção de segurança que neutralizava a falha que esse ataque explora. Essa correção se chama MS17010 e eu recomendo bastante que você garanta que ela está instalada no seu computador e no de todo mundo que trabalha com você. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! E aí os arquivos eram criptografados e ninguém concessava. Ainda sobre o setor automotivo, divulgaram um estudo que envolveu quase 6.200 usuários de iPhone Watch. Tudo errado.